Começar? Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e eu sou o anfitrião deste webinar. Este webinar ele é um webinar fantástico, porque a gente fez na semana passada um webinar com o Adriano fazendo o reporte dos resultados gerais do ENAD 2021 e ele deu os highlights, os destaques, quem subiu, quem desceu, principalmente as inferências de melhoria para você fazer para o próximo ENAD agora 2022. 2023 tem, 24 tem, 25 tem também. Então, o ENAD está na pauta permanente. Aí, o que o Adriano e eu nos reunimos e fizemos? Uma seleção de cases que pudessem espelhar para o Brasil inteiro trajetórias ou de recuperação ou de conquistas no desempenho dos alunos do ENAD. Então, a gente selecionou, fizemos uma seleção de 4 cases fantásticos. Nós temos hoje para vocês aqui 5 boa tarde, porque tem um case que é em dobradinho. O primeiro boa tarde eu vou dar para o Flávio Murilo Gouveia. Flávio, querido, além de você ter esse nome aristocrático, além de você estar diante de um cenário maravilhoso, eu queria te dar os parabéns pelos resultados da Edux. Tá? Os resultados da Edux no ENAD foram analisados pelo Adriano, foram analisados pelo MEC, e eles colocaram vocês numa rota de crescimento, com a maior rota de crescimento dentro das listadas. Então, eu queria primeiro te dar os parabéns pela sua pessoa, pela organização que você representa e pelos resultados que você alcançou. Parabéns e boa tarde. Boa tarde, amigo Vianney. Boa tarde, querido Adriano. Bruno, meu colega de sempre, né, muito próximo, tenho muito privilégio de estar aqui com a Luzia, com o João e com a Adriene, por favor. E é muito orgulho para a Edux estar nesse webinar da Roper, dada a qualidade declarada e a efetividade de que vocês ocupam o mercado educacional de análise. E nós estamos muito felizes, Vianney, estamos muito felizes de ter tido esse resultado e eu acho que é fruto efetivamente do que nós já conquistamos, principalmente nesse momento tão crítico que foi o ENAD da pandemia, né? Sim, sim. Esse mérito é fantástico. E é isso que a gente colhe os frutos, quer dizer, falar sorte, preparo e pandemia na mesma frase é uma falácia, não existe isso. Mas, de algum momento, nós estávamos num processo de transformação digital e que nos permitiu, né, atravessar esses 2 anos de forma muito qualificada e tendo um resultado bastante expressivo no presencial, dada essa nossa velocidade, e no EAD a gente se manteve, mas eu hoje vou me meter mais à análise do presencial. Ok, esse spoiler tá bom, não conta mais, senão o povo vai embora. Tá? Agora eu vou dar uma viajada lá para Juazeiro do Norte, eu vou para Unifap, para FAP, para Faculdade Paraíso, uma instituição que começou com um colégio, que fez a faculdade, a família bancou, cresceu, o João Luiz é mantenedor, é o reitor, e ele representa um case fantástico. Lá em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, todo mundo sabe que é uma cidade que não tem um IDH tão alto, não tem um PIB per capita tão alto, e a FAP conseguiu o mérito de colocar mais de 50% dos seus alunos que fizeram o ENAD entre os 10 melhores do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que a FAP bateu 150 instituições federais, que a FAP bateu 280 instituições privadas na mesma categoria dela de centro universitário ou universidade. Isso é simplesmente fantástico. Por isso que o Adriano escolheu o João Luiz para estar conosco aqui. João Luiz, primeiro, meu respeito, tá? E agora, meu boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Vianney. Boa tarde, Adriano e aos colegas Bruno, Flávio, Adriano e Luiz. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a instituição. Realmente, a gente tem um diferencial, né, Vianney? Você defende bem isso. Além de todas essas dificuldades inerentes ao interior do Nordeste, IDH, PIB e tudo, mas a gente tem um Padre Cícero para abençoar, né? Ele foi excomungado, depois foi reabilitado e agora iniciou o processo de beatificação. Em breve, mais um santo brasileiro, um santo aqui da minha terrinha, para abençoar não só a nossa instituição, como todo mundo que aqui vem. Adriano, mas eu muito, quero que você conte também. ao milagre acadêmico. Eu quero que você conte ao milagre acadêmico. Pois é, Vianney. A gente tem
A gente vem de escola muito séria, nos últimos 20 anos, melhor nota do Enem de todo o interior do Ceará, então a gente tem essa responsabilidade de não macular o nome e desenvolver um trabalho de qualidade. E eu vou contar um pouquinho dessa história, mas a gente faz o dever de casa. A gente a gente cruzou o caminho melhor. Teve a oportunidade de ter o Adriano nos assessorando, vocês da Roper nos assessorando, abriu nossos olhos para uma mudança de mentalidade, eu vou explicar um pouquinho isso também, e no final a gente pensa nesses resultados. Excelente. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro, tá? Nós vamos aí na rua Marise Barros. É Marise Barros ou é Ibituruna? Ibituruna. Nós vamos ali na rua Ibituruna, então, ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, falar com o Bruno de Lelo, que tem uma tratoria do Rio de Janeiro, que eu recomendo para todo mundo conhecer. Além disso, também ele é coordenador de graduação da Veiga de Almeida, da UVA, e com a Luzia Araújo, que é uma pessoa mágica, porque ela coordena a pedagogia, que é o curso mais precioso que nós temos, e ela tirou nota 5, gente, na EAD. EAD. Fantástico, na EAD. Fantástico. Então, eu queria dar uma boa tarde para o Bruno e para a Luzia. Vocês dois têm um tempo somado igual ao dos outros, então tem que ser rapidinho cada um. Bruno, beijo de boa tarde. Boa tarde, Vianney. Boa tarde, Adriano, colegas, Flávio Murilo, meu eterno colega, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória, né, da Ilumino, né, e passa também um pouco pelo que o João falou agora sobre uma mudança de mentalidade. Uma mudança, uma visão de gestão de processos que, às vezes, nós temos ótimos coordenadores, ótimas instituições, mas dentro do ENAD, dentro desse ciclo, né, que faz parte da evolução do curso, coordenadores não têm uma visão de como isso deve proceder, de como a gente deve caminhar, né? E aí a gente tem a ajuda, né, da Roper, não sei nem, não dá nem para falar se é uma ajuda ou se é uma, né, uma conexão. Não é ajuda, não, que não ajuda não cobra, é contrato de trabalho que exatamente. A gente cobra. E aí a gente consegue realmente desempenhos fantásticos, como a gente vai mostrar aqui os nossos números, né? É um grupo, né? É o Grupo Ilumino, que congrega tanto a Veiga quanto a Unijorge. A gente vai debater um pouquinho sobre o que a gente fez, tá bom? Ok, beleza, Cavalheiro não comeu o tempo todo, Luzia, ele deixou 1 segundo para você. Boa tarde, colegas. Que prazer estar te vendo, Adriano, viu? Saudades. Graças ao Adriano, não é? E toda a equipe dele, nós tínhamos na Veiga, na época do ENAD, nós fizemos os nossos, ele chamava o nosso grupo de focais, e graças às ideias e às orientações do Adriano, e também a questão da responsabilidade que a Universidade Veiga de Almeida tem com relação à qualidade de ensino, e eu aprendi a construir novos conhecimentos com relação ao ENAD, e eu agradeço muito, agradeço ao Adriano, aos focais, agradeço a todos os que colaboraram para essa mudança. Mas aqui é igual o debate. Com relação à EAD. Aí eu falo lá para o debate. Mas um prazer. Tempo, é igual o debate de ontem. Tempo, beijo, boa tarde. Eu falo muito, hein? Sou da pedagogia. Não, tempo. Adriane, querida, um beijo de boa tarde para você, um beijo de boa tarde para todos os colegas do Centro Universitário de Patos de Minas, do Unipam. Um abraço para todo o Triângulo, para toda a região do Alto Paranaíba, através de vocês aqui. E a Adriane foi convidada porque o Unipam tirou a maior nota nacional presencial EAD do curso de letras, exatamente na EAD. E a EAD levou muito pau. As manchetes dos jornais falaram assim, a nota da EAD despencou, não sei o que lá e tal. Então, o case do Unipam ele é fantástico, porque nós temos numa cidade. Evidentemente que o IDH de Patos de Minas é um pouco maior do que o IDH de Juazeiro do Norte. Mesmo assim, é considerada uma cidade do interior de Minas, ainda que seja a capital do Alto Paranaíba, né? Mas nós temos ali o melhor ENAD nacional de letras. E a responsabilidade é compartilhada por todos da Unipam, mas a gestora da EAD atual é a Adriane, e ela veio para contar para a gente. Adriane, boa tarde, parabéns, querida. Boa tarde, meu querido Vianney. Boa tarde, colegas aqui conosco. E a gente sabem, né, o interior das Minas Gerais, representando uma instituição e todos os colegas que aqui
lutaram e suaram firme para fazer esse ENAD acontecer, e é uma responsabilidade aí de quase 60 anos para a educação à distância aqui do Unipan, que só começou em 2014. Então, de fato, é um resultado muito expressivo aqui para o nosso time e referenda aí a qualidade que o Unipan já tem em mais de 60 anos. Então, é um desafio, mas como já diria o Adriano, né, o Vianney, nós somos um bom padrinho, né, Vianney? Foi você que plantou a sementinha aqui da EAD, o Adriano está regando e hoje eu estou aqui representando o nosso time do Unipan para falar um pouquinho desse case aqui do interior das Minas Gerais. É um prazer estar com vocês. Um beijo bem grande. A gente vai começar, então. A primeira fala vai ser do Flávio Murilo. Eu só vou mostrar antes aqui o roteiro da Roper aqui para vocês, a nossa sequência de webinars e os nossos patrocinadores. O webinar da Roper ele tem o patrocínio da Tecne, através da ferramenta Liceu, que é, na verdade, uma espinha digital, uma espinha dorsal digital para a sua organização. Quem atende o Liceu na técnica é o Fábio Cesp, é o nosso diretor e coordenador. O contato dele está aqui no chat. Aqui. Você pode agendar 20 minutos com o Fábio Cesp, que ele vai explicar como é que você pode organizar a sua instituição para o cenário digital, da inscrição, da pré-matrícula até o diploma digital. E se você está numa pegada também de expansão, nós temos o patrocínio da Anthology. A Anthology, a DigaCamp, a Anthology, ela trouxe para o Brasil agora uma ferramenta para fazer o novo CRM, é uma nova geração de CRM. Eles já tinham o Campus Management, eles têm agora o Reach. O Reach é uma ferramenta que ela faz a prospecção, a captação, a informação, e ela faz o mapeamento de comportamento do prospect e do aluno. Então, ajuda também na retenção. E a Anthology comprou a Blackboard, né? E a Blackboard todos nós conhecemos, é um dos melhores LMS do mundo, então a Anthology agora tem a solução para você fazer a modernização do presencial ou fazer o e-learning completo ou fazer um blended ali. O Assir Marteleta é o representante no Brasil agora, tem o contato dele aqui no chat, você pode falar com ele para fazer o contato com ele. A Roper tem a consultoria acadêmica completa, desde credenciamento, reconhecimento, processo de ENAD, documentação digital, projeto pedagógico e até o diploma digital. E você pode fazer o contato com a Roper e ver como todos esses processos podem ser modernizados na sua instituição. E agora, essa pegada do ensino médio com o ensino técnico, nós temos também parcerias e a oferta de cursos nesse sentido de preparação. Nós temos um programa completo de imersão na educação profissional de nível médio para você criar esse novo portfólio na sua organização. E semana que vem nós temos um webinar aqui para quebrar a internet. Todo mundo sabe que o Brasil tem quase 30 mil polos de educação à distância cadastrados no MEC, perto de 14, 15 mil em funcionamento regular, e os polos estão sofrendo muito, porque nós temos uma queda no valor real da mensalidade. Com isso, o repasse para os polos também caiu, mas o custo do polo continua subindo. Então, o polo tem que fazer mágica para poder sobreviver. E nós trouxemos aqui 3 feras. O Bernardo Knaben, que é o presidente da Associação Brasileira de Polos. Ele vai trabalhar o tema como qualificar a gestão para o crescimento do polo. Crescer é o caminho. O Décio Correia Lima, que é o presidente da I9 e UniBTA. O Décio vai trabalhar o novo padrão de polo para ser rentável, baixo custo e atrativo. Não é mágica, é a realidade. E pela Roper, nós temos a Jucimara Wesley, que tem uma trajetória de 4 direções nacionais de EAD, e ela vai trabalhar novas fontes de receita para os polos. Então, coloca os polos conectados com a gente aqui, que a gente quer fazer o quê? Injeção na veia para dar energia para os polos. Sem mais nem menos, eu vou passar a palavra para o Flávio Murilo Gouveia, que tem até 12 minutos, para nos encantar com uma história de conquistas que a Edux tem para o mercado de ensino superior, principalmente entre as IES listadas. Cronômetro ligado. Bora lá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no webinar, como eu falei. Boa tarde, Vianney. Peço que você patrulhe meu tempo, né? Porque a eternidade seria muito breve para eu poder mostrar o que nos apaixona em termos educacionais aqui na Edux. A Edux, imagino que alguns saibam, é um grupo educacional do tamanho do Brasil. Hoje já podemos falar em 1.300.000 alunos em todos os segmentos, mas ela tem uma história que a sua origem é na Estácio e temos 52 anos de ousadia, 52 anos de atendimento à população
né, de toda sorte socioeconômica e espalhada no Brasil inteiro, não só no ensino tradicional presencial, mas também no EAD e todas as metodologias daí decorrentes. E a gente tem muito prazer em poder compartilhar com essa academia aqui representada os nossos resultados, né? Os resultados do ENAD de 2021, como eu falei no início, né, foi o ENAD da pandemia, o ENAD, né, postergado de 2020, o ENAD que sofreu, eu vou falar isso ao longo da apresentação, algumas alterações de cursos no ciclo, mas a gente acredita que isso tem que ser entendido como natural, e é claro que isso, às vezes, dificulta as análises comparativas, mas o que nós entendemos é que a gente tem que buscar a qualidade independente do ciclo. Nós temos que buscar a qualidade independentemente de que aluno que está ali pronto para se submeter ao exame. Portanto, esse foi o ENAD que, na verdade, colocou em teste todo o processo de transformação digital que a Edux vinha já iniciando, desde o final de 2018, início de 2019. Essa transformação digital é uma transformação digital em sala de aula, não na companhia, não no seu back-office, mas verdadeiramente levar para os alunos algo que possa transcender ao seu tempo de aula, ao seu espaço físico. Portanto, a gente começa com a concepção de um modelo acadêmico, que é o nosso Aura, que faz com que nossos alunos tenham uma jornada dupla. Ele tem a jornada em sala de aula e todo o conhecimento que o professor dialoga, media e instiga nossos alunos em sala de aula, ele possui numa plataforma também desenvolvida por nós, que é a nossa sala de aula virtual. Portanto, esse aluno tem o tempo normal durante a sua jornada presencial e ele pode, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ter esse mesmo ambiente digital à sua disposição. E eu falo, claro, para o aluno do presencial, né? Porque o aluno da EAD ele também tem isso naturalmente, né? A gente tem uma convergência completa de matrizes e esse aluno da EAD também tem esse conteúdo à sua disposição. Sublinho apenas que o nosso aluno da EAD, nosso modelo, é um modelo de ensino totalmente online, né? Nós não temos nenhum tipo de presencialidade em polos. Tá? O polo só são algumas atividades pontuais que a gente conta com a nossa rede de mais de 2.000 polos, próximos de 2.500. Portanto, o que a gente verifica nesse momento, e aí depois dos dados já consolidados, é que a gente vê, por parte da EAD, um incremento da renda familiar de até 1 a 3 salários mínimos. A gente já tinha 45% dos nossos alunos passa para 51%, há um decréscimo de 3 a 10%, portanto, a gente pode inferir uma dificuldade financeira muito marcante no campo da EAD. Tá? Isso é um dado, eu não estou inferindo nada, apenas, quer dizer, observando que houve isso. No presencial, a mesma coisa, a gente tem um aumento da nossa presença dos nossos alunos nas faixas de renda de 1 a 3 salários mínimos e um decréscimo de 3 a 10. Por outro lado, a gente vai enxergar no perfil da idade não é discreto, mas um razoável rejuvenescimento da base dos nossos alunos concluintes da EAD. Tá? Então, a gente passa de 28% para 34% dos alunos de 19 a 29 anos e um discreto decréscimo de 30 para 44 anos nos alunos da EAD. No presencial, a gente continua na pegada de cada vez recebendo alunos mais jovens, né? E isso foi um dado bastante interessante. A gente tinha, sim, temos todas as nossas estatísticas internas, mas aí a gente está com esse subgrupo do enadista. Tá? Como eu falei, essa transformação digital ela permitiu com que a gente desenvolvesse também em sala de aula um app do aluno, um app do docente. A gente tem uma EdTech, né, que é o Ensine-me, que produz conteúdos da maior qualidade e que distribui para todos os nossos alunos do presencial e da EAD. Portanto, isso faz um ecossistema extraordinário, né? E quando chega a pandemia, a gente conseguiu, e aí com parcerias, aí no caso até
não tem problema nenhum em falar, a Microsoft nos abraçou e nos amparou, e a gente conseguiu com o Teams, em menos de 10 dias, a gente virou a chave de tudo que era presencial, físico, nas unidades, e a gente passa para o Teams. Claro que é uma revolução silenciosa, e eu agradeço extraordinariamente todos os nossos 9.000 professores, né, e todos os nossos alunos que abraçaram isso, e não houve nenhum tipo de solução de continuidade nos seus estudos. É claro que cada um teve que se adaptar a essa vida, como todos nós adaptamos, e certamente nós não saímos mais da pandemia como nós entramos, né? Hoje é um mundo novo que se descortina. No caso da EAD, a gente não teve grandes modificações, porque nosso modelo, literalmente, a gente não fez absolutamente nada na EAD para dar respostas à pandemia. Então, somente a aplicação de avaliações online, on-time, para o aluno, e não mais nos polos, como tradicionalmente nós fazíamos. Tu tem mais 5 minutos, Flávio. Está ótimo. Perfeito. Então, vocês vejam que a gente também teve uma manutenção do tempo em relação ao término do ensino médio para o ingresso na faculdade, tanto do presencial, que é um tempo muito curto, e é um tempo muito longo na EAD. Tá? Tanto é que depois, quem quiser, a gente tem o IDD muito baixo baixo no sentido de captura do IDD na EAD, porque poucos levavam o seu Enem. Tá? Então, a gente tem aqui, todos conhecem muito bem o que foi as mudanças dos principais cursos entre o ENAD de 2017 e 2021, com a saída das engenharias, com o ingresso das tecnologias, tá? E a gente teve uma melhoria nos nossos processos acadêmicos digitais, para que a gente reduzisse aquela turma toda que já estava formada, já estava até já mais afastada do nosso meio acadêmico, mas ainda assim éramos obrigados a inscrevê-los porque ainda não tinham sido diplomados. O que aconteceu, então, na EAD é que, de 2017, nós éramos o penúltimo listado, né, das empresas listadas, e aí, perdoem, mas as mais relevantes, aonde a gente tem o nosso benchmarking, para que 2021, em termos de resultado, em 21, a gente ocupa segundo lugar, bem próximo ali da Ânima. Dá para repetir? Dá para repetir? Claro. Vocês estavam em que lugar e foram para qual lugar? Nós estávamos em penúltimo lugar. Nós estávamos em quinto lugar, fomos para o segundo, e bem próximo da Ânima. Isso, okay. A gente está considerando os cursos de ENAD com conceitos satisfatórios, o 3, 4 e 5. Tá? Então, isso demonstra verdadeiramente, quer dizer, como o ENAD é comparativo, me permite imaginar que nós tivemos uma melhor solução de tecnologia educacional durante a pandemia, tá? Do que talvez a velocidade ou a capacidade de mudança de alguns outros que aqui apresentam, mas com muito respeito por todos eles, né? Então, a gente veja que a gente teve 12% dos cursos com conceito 4 e 5. Quando tínhamos em 17, a gente tinha os mesmos 12, mas tínhamos apenas 40 em termos de conceito 3, alcançamos 51 e reduzimos de 48 para 37. Isso nos tornou muito mais superiores ao que havíamos até então, coisa que a gente ficou muito, muito feliz, muito contente. Estamos falando de um grande grupo, né, com milhares de alunos. Da mesma forma que o IDD a gente não mexe, a gente fica de lado, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê que tem uma piora no IDD generalizada em todos os cursos, os alunos dos cursos das empresas listadas. Tá? Correndo aqui, uma outra coisa que nos deu muita satisfação, como somos, claro, rotulados e muito bem rotulados como consolidadores, nós, ao longo, previamente, o início da pandemia, no exato momento do início da pandemia, nós incorporamos as marcas Widen e Atenas, né? E fizemos todo o processo de integração e, ainda assim, nós visitamos padrões mais elevados na Widen e na Atenas do que anteriormente tínhamos antes da consolidação pela Estácio. Tá? Que demonstra que a nossa capacidade de gerenciamento de processos e, principalmente, essa governança acadêmica que a gente aqui estabelece, traz resultados independentemente dos traumas que, naturalmente, um processo de incorporação
e de fusão de processos entre instituições de ensino distintas sobre o mesmo conceito acadêmico e sobre o mesmo conceito de processos administrativos, a gente teve muito êxito. Tá? Então, pessoal, é isso que a gente trouxe, né? É isso que a gente acredita que trouxe muito resultado. Nós temos uma tradição muito forte no ensino digital, nós temos uma tradição excepcionalmente histórica e muito robusta no ensino presencial, e a conjunção disso é o que nos permite acreditar que qualquer que seja o resultado, que a gente ainda não sabe como seremos no próximo futuro, a gente está muito bem preparado. A única certeza que a gente sabe é que o tempo não voltará para trás e nós não seremos o que fomos antes da pandemia, e os nossos alunos já querem outro tipo de experiência mesclada com conveniências, e a gente está preparado para esse futuro. Caramba, o cara, além de competente, ainda é poeta. Ficou recitando Cazuza, ficou recitando João Bosco, né? O cara ainda por cima ainda é poeta. Oh, muito legal, parabéns. Eu gostei muito quando vocês lançaram aquela campanha do Aula Chata Nunca Mais. Aquilo me marcou profundamente, porque aquilo significa um compromisso, né? Então, eu fiquei muito contente quando eu vi aquela campanha. Adriano, querido, você tem até 1 minuto e meio para comentar a fala do Flávio Murilo. Gente, vai dizer que isso aqui não é debate político, né? É igualzinho. Né? Bom, eu vou usar menos, tá? Olha só, falar de solução de tecnologia educacional e transformação digital, Vianney, a gente falou disso pelo menos nos últimos 5 anos. Eu estou na Roper há 8, desde que eu entrei na Roper a gente falava nisso. Só que assim, a gente falava e poucos estavam aplicando. O Cosmos, né, parece que alinhou com a Edux, né? Porque assim, eles estavam preparados para isso. Tá? E aí eu vou citar aqui o fato de que, por exemplo, o Aura foi apresentado no Prodese em março de 2020. A Juliana esteve com a gente apresentando o Aura lá. Tá? Então, assim, foi uma feliz coincidência deles realmente, verdadeiramente, já estarem fazendo a transformação digital, tá? E aí acontecer a pandemia. Então, minimizou isso. E aí vem a pergunta do milhão da semana passada. Quem deu conta da pandemia? Quem aprendeu durante a pandemia? Então, nós temos 4 feras aqui dando recado. Exatamente. Então, o fato de já ter feito, né, a transformação digital certamente ajudou muito. E eu quero ressaltar 2 pontos só aqui que ficou claro. Cuidado dos indicadores, fazendo comparação com fora e dentro. E isso é muito presente para a Edux. Eu sei porque eles pedem algumas análises para a gente auxilia nisso. É um cheque contínuo e um dilema que todo mundo tem agora, que o Flávio bem colocou, que é a IDD. Tá? Todo mundo perdeu esse jogo. E é um jogo que nos incomoda, porque se diz de valor que eu agreguei para o menino. Tudo bem, tivemos pandemia, temos um duelo irreal aí, porque é uma comparação de um Enem sem pandemia com o ENAD com pandemia, mas é o que entra em pauta para o ano que vem. Tá? Okay. O que a gente tem que olhar para a IDD? Agora nós vamos subir no mapa do Brasil, nós vamos a Juazeiro do Norte, vamos pegar um voo direto até lá, nós vamos encontrar com o João Luiz Alexandre Piusa, vamos encontrar com a Cara Escalou, vamos encontrar com toda a comunidade do Centro Universitário Paraíso, que eles tiveram feito. Eles colocaram mais de 50% dos alunos que fizeram o ENAD entre os 10% melhores do Brasil, porque eles ficaram entre as 10 instituições, 10% não, os 10 primeiros lugares, tá? Entre os 10 primeiros lugares. Isso é um mérito fantástico, e eu queria que o reitor, que o professor João Luiz, contasse para a gente, em até 12 minutos, como é que foi essa mágica acadêmica. Obrigado, Vianney. Eu vou aqui abrir. Eu queria agradecer ao Vianney, agradecer ao Adriano a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência, ao mesmo tempo aprendendo com os colegas e aprendendo com todo mundo. Acho que existem vários caminhos para alcançar bons resultados do ENAD, não existe caminho único, existem vários caminhos das pedras, e a gente veio aqui mostrar algumas alternativas. Eu lhe digo, Vianney, que se torna mais difícil tirar nota boa no ENAD do que apresentar um case em 10 ou 12 minutos, mas eu vou me esforçar para que isso aconteça com tempo, tá? Dividi minha apresentação em 2 partes. Vou falar um pouquinho de contextualização, para vocês entenderem quem é a Unifap, quem somos nós, e depois vou falar do ENAD, mas vou ser breve nessa primeira parte. Já falei bastante do Padre Cícero, mas é o nosso ícone, é alguém que em breve vai ser o nosso santo padroeiro.
Nós pertencemos a um grupo educacional, temos colégio e faculdades. Eu vou passar aqui alguns números só para uma compreensão. Um pouco mais de 5.000 alunos, 560 colaboradores, temos 5 no CI, credenciamento, recredenciamento, 5 no credenciamento EAD. Nós temos índice geral de cursos 4, 15 cursos de graduação presencial 9, à distância. Todos os nossos cursos, seja por conceito de curso ou CPC, são 4 ou 5. 3 unidades da FAP, Unifap, uma no Pernambuco com a medicina e 2 unidades do colégio. 51 anos de atuação na educação básica, 16 anos no ensino superior. Aqui, só para falar de um aspecto que eu acho importante, a gente conseguiu o curso de medicina no edital 1 de 2018 do Mais Médicos. O que é que isso representa e por que eu estou enfatizando esse aspecto? Porque o que fez a diferença para a gente se pontuar em primeiro lugar no edital foi a regulação, foi as notas que a gente tem no MEC. Então, para quem pensa que o ENAD não serve muito, serve demais, permite até que você consiga ganhar um curso de medicina no edital do Mais Médicos. A gente tem aqui um zelo e um valor pelas pessoas, então a gente 5 vezes melhores empresas para trabalhar do Ceará, estamos aguardando o resultado agora em novembro, se vamos ter a sexta vez, e a gente tem um hub de inovação que é o Garagem Lab. Se eu tivesse que falar, além do ENAD, de 2 meninas dos olhos da gente, uma é ter um hub de inovação, que não só engaja, contagia alunos, mas, ao mesmo tempo, permite com que a gente inove nas metodologias de aprendizagem, que a gente inove na aprendizagem e no engajamento dos alunos. Esse nosso head de inovação, Emerson, e se destaca no cenário e no mapeamento do governo do Estado de startups, a gente aparece em várias categorias com destaque. E a medicina, como eu falei, um curso que a gente conseguiu com um diferencial não só do projeto, mas da regulação na classificação. E a gente já teve 2 avaliações do MEC para mostrar um pouquinho da qualidade, são 66, 67 itens do instrumento de avaliação, seja no credenciamento, seja na renovação. Na primeira visita do monitoramento, a gente obteve nota máxima, não nota máxima para arredondamento, nota máxima em todos os 67 itens. Como se a gente tivesse, não é essa nota na avaliação do Mais Médico, mas como se a gente tivesse atingido 5 em todos os itens, e não só em alguns que fez a média para arredondar. Mas só para enfatizar que esse zelo de qualidade a gente acaba colhendo resultados. Bom, e falar sobre o ENAD da Unifap, eu queria iniciar dizendo esse aspecto que já foi aqui enfatizado. A gente tem restrições, todo mundo tem adversidade ou dificuldade no seu trabalho, e a gente tem, talvez, pouco mais ainda, porque está no interior do Nordeste, com DH baixo, ticket médio menor, dificuldade de professores, mas mesmo assim a gente consegue fazer um trabalho legal, consegue alguns bons resultados. E aí eu vou usar e pedir licença ao Adriano, que a mudança de mentalidade que eu falei na abertura é que no primeiro ENAD da gente, no primeiro processo da gente, a gente entendia que, eu peço desculpa, tá? Esse barulho é fora do meu controle, eu estou aqui no hotel em São Paulo, eu vim para a FENESP com um evento de gestores do STEM, e estou aqui no hotel e agora começou um barulho ao lado, mas vamos lá. Peço licença ao Adriano, porque no nosso primeiro ENAD a gente entendia assim, eu tenho bons resultados, eu tenho de avaliação do MEC, eu tenho bons alunos, eu tenho bons professores, claro que o meu ENAD vai vir bom, e não aconteceu isso, tá? Me dei muito mal na minha primeira avaliação. Então, teve que ter uma mudança de mentalidade, essa mudança de mentalidade passou pelo Adriano, pessoal da ROPE, que tem essa máxima, viu, Adriano? Só complementei aqui no final, que é menos eventos e mais processos, ENAD é isso. É uma gestão do processo, você precisa entender, do ENAD, você precisa entender bem as regras do jogo, você precisa atuar nessas regras do jogo para você ter um bom resultado. Isso aqui é só, a gente tem 7 anos, eu estou considerando já 2021, porque o nosso ENAD dos cursos avaliados no último resultado aumentou, apesar de eu estar falando de uma evolução que mira um IGC-5, ao final das contas, os ENADs geram CPCs, no final geram IGC, o IGC dá o bônus de regulação, que a gente bem conhece, mas, apesar de ter nota 4 em todos esses anos, mas no IGC contínuo, essa nota está em constante evolução, então é um processo, tá? Não é, você não vai conseguir virar de um ciclo para o outro, não. Então, ciclo a ciclo, a gente aumenta um pouquinho essa nota, e aí a gente vai chegar no 5, no IGC-5, em breve, quem sabe, considerando essas evoluções que a gente vem acompanhando no decorrer desses anos, tá? O que o
Vianney fala e o Adriano fala, é que na apresentação do dia 12 de setembro do INEP-MEC, na tela de apresentação, eles exemplificaram a gente, não por curso, mas por totalidade de alunos que participou no evento, está lá na gravação deles, está disponível, que mais de 50% dos nossos alunos ficaram entre os 20% melhores alunos, tanto na formação geral como na formação específica. E a gente ficou do nome ao lado de gente grande, como Unicamp, Federal do ABC, isso para a gente é um reconhecimento muito grande de resultado consistente que a gente tem. Agora eu vou entrar um pouquinho no que é que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico. Todo mundo sabe as regras do jogo e precisa conhecer bem as regras do jogo, os editais estão ali. Então, a gente tem nos editais os conteúdos que vão cair, a gente sabe os ciclos avaliativos, a gente sabe numa turma que está ingressando se ela vai ser turma ENAD ou não. Eu preciso mapear isso tudo. Eu preciso acompanhar esses alunos, conceitos de rendimento, eu preciso analisar pelas avaliações, conversar com os professores, eu preciso tratar o perfil desses alunos, eu preciso fazer provas, simulados, para poder entender, descobrir os gaps, preencher esses gaps, complementar conteúdos, se por acaso eu tiver alguma correção de curso a fazer. Eu preciso, obviamente, conhecer bem todas as ferramentas. Eu coloquei aqui para ilustrar, e aqui o Adriano está numa das apresentações da gente, de capacitação de coordenadores. Essa foto aqui embaixo, à direita, são todos os nossos coordenadores numa capacitação, ali são os alunos sendo informados, e aqui a gente tem... a gente precisa saber o Enem desses alunos, para saber como é que eles estão, como é que eles chegaram, e fica aqui uma dica, o INEP tem um INEP Consulta, alguma coisa assim, onde você consegue, apenas pelo CPF e o ano do aluno, resgatar, ele não precisa trazer o extrato, você consegue essa informação. A gente sabe todas as ponderações de notas para conseguir o CPC, a gente sabe a constituição do IGC, a gente sabe tudo, e a gente precisa se apropriar disso, diagnosticar e agir, tá? Então, o ENAD não é evento, como diz o Adriano, não é apenas para se trabalhar no ano de ENAD, é algo que você precisa desenvolver desde a entrada do aluno no curso. Tá? Sensibilização. A sensibilização envolve, a gente criou um evento lá, eu estou falando em evento, mas esse evento, ao mesmo tempo, você tenta sensibilizar aquele aluno do ano do ENAD, ele sensibiliza os outros alunos, os alunos que não vão fazer nada, porque a gente faz um evento grande para envolver quase todos os alunos da instituição, pelos feedbacks que acontecem. Mas a ideia a gente tem até uma foto aqui embaixo, a gente chama até um DJ, a gente faz uma palestra e a gente chama alunos enadistas de cursos com Enad bom, e esse aluno faz uma apresentação, um feedback do impacto que aquele curso bem avaliado teve na carreira dele, está tendo no mercado de trabalho para ele, então a gente bota todo mundo para discutir, esclarece, tira dúvidas dos alunos, cria o roteiro, cria o cronograma das atividades e faz isso com uma repercussão maior, como eu disse. Alunos que não são enadistas, eles têm conhecimento, eles têm nada, eles recebem essas informações também para poder se sensibilizar. A sensibilização é permanente em todos os cursos e mais forte, obviamente, entre os enadistas. Mas é muito importante passar a informação. Os alunos não querem fazer o ENAD, eles não conhecem o ENAD, eles não entendem a importância do ENAD, fazer esse trabalho de sensibilização é importante. Nessa sensibilização, quem tem uma pessoa que consegue fazer isso com muita propriedade é o Adriano. Adriano, toda vida a gente chama o Adriano para fazer esse trabalho de sensibilização, porque ele deixa os meninos atentos e muito empolgados, então já fica aqui uma dica para você. Engajamento. Não só a sensibilização, mas João, a gente... Tem 2 minutos para acabar, João. Tá ok. Não só a sensibilização, mas o engajamento. E a gente faz o engajamento com premiações, consulta, inclusive, os alunos sobre a premiação, com reforços, com atividades diversas. A gente está no dia da prova do ENAD, na abertura do local de prova, fica o local de prova todinho, recebe o aluno na saída do local de prova, a gente acompanha muito de perto, a gente é muito parceiro e muito próximo do aluno, para poder ajudá-los, e ele sentir que ele não está sozinho, uma vez ele sensibilizado, uma vez ele engajado, ele participa com muito mais. Eu tenho uma experiência para contar aqui, mas se der tempo eu conto ao final, sobre engajamento. Teve um ENAD, eu vou contar aqui rapidinho, onde era um aluno que todo mundo dizia, esse aluno está dificultando, ele vai... Mas o aluno era tão engajado, era tão envolvido, e a gente apostou que esse aluno ia fazer diferença e fez diferença. Esse aluno, ele ia lá com... Às vezes, vale muito mais um aluno envolvido, engajado, com vontade, do que um aluno bom que não está com vontade. Aí você perde lá a avaliação, certo?
E a parte de preparação. Na parte de preparação é tudo aquilo que muita gente já faz, lembrando que essas etapas ou essas ações que a gente falou, elas não são consecutivas, elas acontecem simultaneamente. Você sensibiliza, engaja ao mesmo tempo, você testa e diagnostica e prepara, porque você encontra as lacunas ao mesmo tempo. Você fica indo e voltando e, de novo, é um processo. Não é algo específico, você faz só no ano ENAD, você faz, obviamente, muito mais coisa nesse ano do que os alunos são enadistas, mas você vem fazendo no decorrer dos 4, 5, 6 anos ou 2 anos que o aluno está na instituição, uma vez você sabendo que o aluno é da turma enadista. Pronto, era essa minha fala, que é um pouco da nossa missão, visão, valores e essa minha apresentação. Aqui é um caminho das pedras, viu, Vianney? Só para fazer um fechamento. Como eu disse, todo mundo tem alternativas, todo mundo faz coisas muito mais legais do que isso, a gente está aqui também para aprender, mas para quem tiver, eu estou dizendo isso por gratidão e por reconhecimento, mas para quem tiver dúvida e não souber como conversar, como a gente não sabia como conversar, mesmo sendo uma instituição boa e de qualidade, aí procura o Adriano, porque o Adriano é um dos caras que mais entende de ENAD aqui no Brasil. Eu acho até que o MEC liga para o Adriano para tirar dúvida de ENAD, viu? De tanto que ele sabe. João, o combinado aqui é diferente. É o Adriano que vai comentar o case de vocês, e não vocês que vão comentar o trabalho do Adriano. Aqui não tem... As regras foram estabelecidas e a ordem por sorteio. Adriano, até 1 minuto e meio, então, para tu comentar o case sensacional da Unifap. Você vai pedir direito de resposta, né, Vianney? Então, olha só. Bom, a minha visita do ano para Juazeiro, lá para visitar o Padre Cícero, é a pauta de ENAD sempre, né? E mês que vem já estou lá, né? A gente já está agendado já para estar junto com o Fiuza, junto com a Caris lá. Mas assim, aliás, todo santo tem uma missão, né? Então, o Padre Cícero vai ser o santo do ENAD, tá? Marca aí, o santo do ENAD vai ser o Padre Cícero, porque tem alguns que a gente está só rezando mesmo para dar conta. Não era o caso do João, tá? Porque o João tem uma coisa muito interessante lá no Unifap, tá, Vianney? Independe da turma. Tá? Então, o processo é permanente para todos. Cara, trocou turma, cancelou, para o João tanto faz. Independe da turma. E quem está falando para vocês é quem vai lá para conversar com os meninos. Eu não conheço os meninos que vão fazer ENAD. Eu vou conhecer os meninos que vão fazer ENAD agora, mês que vem lá, que eu vou lá, tá? Mas eu sei o que eu vou encontrar. Por quê? Porque ele fez processo. Ele fez os 3 anos de processo dele. Então, é muito tranquilo. Engajar quem está preparado, quem está encaminhado para isso, é muito fácil, Vianney. Tá? E por isso que eu aceito toda vez que o João ele me convida, primeiro porque eu vou comer bem, segundo, porque eu vou trocar ideia com o João e a Caris, que eu amo estar lá, né? Então, assim, é muito gostoso ir lá. Acho que isso vale, tá? Processo bem feito, bem marcado, valor para isso, cultura criada, tá? É isso, eles deram conta de fazer lá. Eles estão, hoje, como destaque, pontinho vermelho lá no mapa do INEP, não é de graça, é porque ele conseguiu verdadeiramente... Pontinho vermelho é destaque positivo, tá, gente? Destaque positivo, que está aparecendo lá naquela tela lá, né? Então, assim, ele está em destaque e é o único lá daquela região toda. Ele é o único. Por quê? Porque ele conseguiu desenvolver processo. E, assim, não... vocês viram ali, as coisinhas que são feitas lá, não é monstruoso, não, gente. Sabe? É coisa simples. É uma luz aqui, um evento aqui, uma conversa aqui, mas tudo muito transparente, tudo muito rasgado, no sentido de que, cara, isso aqui é importante, vamos lá. Né? Ok, Adriano, muito obrigado. Agora nós vamos descer para o Rio de Janeiro, tá? Nós vamos ali para Tijuca, ali na Ibituruna, Marês de Barros, nós vamos pegar um case fantástico também, que é a Universidade Veiga de Almeida e a Universidade Jorge Amado, em Salvador. Elas formam a Ilumino no Brasil. E eles conseguiram cases fantásticos. Eles conseguiram, lá em Salvador, um aluno de perfil mais carente, IDD 5 direto, acho que 3 ou 4, e conseguiram ENAD 5 na pedagogia EAD no Rio de Janeiro. E também teve ENAD 5 em Salvador. Então, a gente convidou o Bruno de Lello, que tem uma tratoria, Bruno de Lello, no Rio de Janeiro, e também ele é coordenador de graduação na Veiga de Almeida, e a Luzia de Araújo, que coordenou mão na massa o curso de pedagogia ENAD 5. Eles vão compartilhar o tempo de até 12 minutos e para contar para a gente como que eles conseguiram esses resultados fantásticos no Rio de Janeiro e na Bahia. E depois nós vamos a Patos de Minas pegar o case do melhor curso de letras do Brasil, no presencial e na EAD. Bateu todas as universidades federais, bateu todas as universidades privadas. Quem vai contar vai ser a Adriana. Então, agora, primeiro tempo,
Bruno de Lelo e Luzia, vocês dois juntos, 12 minutos. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui, pedir para o Vianney dar uma controlada aqui no meu tempo. Vou falar durante uns 7, 8 minutos, aí eu vou passar a palavra para a Luzia para falar sobre o curso de pedagogia. Estão visualizando? Acredito que sim. Bom, eu vou falar, então, sobre... Eu estou aqui hoje no lugar da Bia Balena, então, assim, já estou nervoso de ter que falar sobre o que a gente fez, nossas ações, né? Ainda mais substituindo a Bia, que ela dispensa apresentações. Eu trabalho na Veiga de Almeida, né? E estou aqui representando o Grupo Ilumino, né? E o Grupo Ilumino, como o Vianney já falou, ele cuida, né, tanto da Unijorge quanto da Veiga de Almeida no Rio de Janeiro, né? Nós temos cerca de 50 mil alunos e está presente no mundo inteiro. Essa aqui é a Bia Balena, né, que infelizmente ela não pôde estar presente aqui hoje, né, porque ela está no evento da Finesp e a agenda realmente não foi possível, né? Então, como estou coordenando o ENAD esse ano, né, do grupo, né, junto, né, com uma equipe, né, junto com a Niub, com o Adriano da Roper, né, ela pediu para que eu falasse, né, sobre as nossas ações, tá? Foi uma brincadeira que a Bia ela está sem ar, né, das notas boas, né, que o grupo obteve, né, então ela pediu para eu colocar ela aqui no Everest, né, a gente quer que ela fique sem ar, né, durante mais alguns anos, né, a gente vai continuar trabalhando da forma que a gente está tentando trabalhar. Bom, eu vou fazer aqui uma análise, né, de como que o grupo, né, primeiro, né, como que foi o nosso desempenho, tanto de ENAD como o IDD em 2021. Quando a gente pega o Grupo Ilumino e a gente analisa as notas menores, né, 1 e 2, e as notas maiores, 4 e 5, nós obtivemos, né, 50% dos nossos cursos obtiveram nota 4 ou 5 no ENAD e 12% nota 1 e 2. Né? Aí só para comparar, né, com a Anima, né, que eu vou pedir aqui para o Adriano, né? Eu roubei da apresentação dele da semana passada, né? Então, eu fiz uma comparação, né, com os outros grupos consolidadores, né, com os grupos consolidadores, né, como que ficou o nosso desempenho. Em relação ao IDD, a Ilumino está com 53% dos cursos com IDD 4 ou 5 e 17% desses cursos, né, dos nossos cursos, com IDD 1 e 2. Vou avançar aqui mais um pouquinho. Olhando para internamente, né? Olhando como que a gente avançou, né? E como que foi a distribuição dessas notas. O IDD consolidado do nosso grupo, ele está com 53% 4 e 5, sendo que, comparando UVA e Unijorge, né, entrando, né, com as duas IEs, né, a UVA tem 63% dos cursos com IDD 4 e 5, 13% com IDD 1 e 2, a Unijorge 43% desses cursos com IDD 4 ou 5 e 21% 1 e 2. Em relação ao ENAD, nós obtivemos 50% no consolidado de notas 4 e 5, 12% apenas em notas 1 e 2, com uma distribuição uma distribuição parecida entre UVA e Unijorge de 11% e 13% 1 e 2. 63% dos cursos da Veiga alcançaram 4 ou 5 e 33% na Unijorge 4 ou 5. Mas é interessante que, dentro desse cenário, a IES que mais cresceu, que mais evoluiu, foi a Unijorge. A Unijorge ela é de uma região, de um perfil bem diferente da Veiga de Almeida, né, de uma região carente, e com IDH, né, um pouco menor, né, do que a gente tem no Rio de Janeiro, né? E quando a gente analisa a evolução, né, pela similaridade, né, dos cursos de 2017 para 2021, a gente vê um salto qualitativo da Unijorge que é assim, de fazer cair o queixo. Então, quando a gente olha assim, os números de 2017 da Unijorge, tá, no ENAD, não havia, em 2017, nenhum curso com nota 4 ou 5, 0%. 2021,
1/3 dos cursos, 33%, com notas 4 ou 5. Em relação aos cursos com nota 1 e 2, 50% dos cursos em 2017 com notas 1 e 2. Agora, 13%. Então, houve uma migração desse grupo, uma evolução, lógico que não foi linear, uma evolução de cursos que passaram para 3 e outros cursos que passaram para 4 ou 5. Isso também aconteceu com o IDD da Unijorge. A Unijorge ela tinha cerca de 10% dos seus cursos com IDD 4 ou 5 em 2017 e, atualmente, 43%. Né? Não houve uma migração clara, né, da qualidade, né, da evolução do aluno aqui do IDD 3 para esse lado e aqui andou para o lado. A Veiga teve... Bruno, você tem não? 1 minuto, mas eu queria que você me dissesse por quê. Uma coisa é você ficar humilhando todo mundo e mostrar, eu melhorei aqui, eu pulei para cá, eu pulei para cá. Ninguém está aqui para ser humilhado. As pessoas querem saber por quê. Eu vou mostrar o porquê. Compartilha. Por quê. Vai ficar disponível os números, né? Então, depois o porquê para de humilhar aqui. E diz como. Processo, coordenador com visão de gestor, trabalhar dentro das normas, sem truques, equipe comprometida, apaixonada, que respira ENAD, que faz o coordenador respirar ENAD, informação contínua e direta o tempo todo, olhar diferenciado quando é preciso. Então, embora a gente tenha um processo, os processos podem ser mudados de acordo com cada caso. E a gente chega a personificar o aluno, a gente chega no nível de um aluno, qual é o problema daquele aluno para fazer o ENAD. Então, isso que eu acho que é o segredo. Isso aí foi Adriano, Roper, Niubi, reuniões contínuas, mudança de visão da coordenação. Esse é o segredo. E a gente está repetindo esse ano. A nossa meta é não ter mais 1 e 2. Então, e essa aqui é a equipe apaixonada que toca isso. Você tem processos, tecnologia e pessoas. Exatamente. E nós, antes do ENAD, da pandemia, né, da gente parar tudo, a Veiga, né, e o Grupo Ilumo, já estava capacitando o professor para a tecnologia digital. E quando nós tivemos que parar e fazer as interações, né, da casa do professor, nós estávamos preparados. A gente virou essa chave muito rápido. Ok, muito obrigado. O seu tempo acabou. E eu vou passar agora para a Luzia. Luzia, não humilha a gente. O Bruno ficou humilhando todo mundo. Você que é uma pessoa da mão na massa, que coordenou o curso, que fez ENAD 5 na EAD, da pedagogia, conta para a gente o como. Teu microfone está fechado. Eu vou ficar me repetindo, mas o como. Como coordenadora, como? Eu sou da EAD, e a gente tem aquela questão, como o Adriano sempre colocou. Há pouco tempo de coordenação, eu entendia que eu tinha que estar muito próximo aos meus estudantes. Então, mesmo sendo EAD, o meu estudante precisava estar entendendo que eu, como coordenadora, a distância não seria o problema, que eu estaria sempre junto com eles. E aí, como? Quando o Adriano chegou e falou assim, tem o ENAD agora. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí, o que eu fiz? Além das planilhas, aí que o professor João colocou toda a questão da sensibilização, das planilhas, de alguns eventos, como a gente estava no ENAD anterior, isso tudo foi feito. Mas eu pensei assim, e a escuta dos nossos estudantes? A que horas, quando que a gente pode ouvir esses estudantes? Então, eu fiz um grupo dos estudantes e naquele grupo ali, a gente conversava sobre tudo. Conversava sobre o que era a ENAD, porque, por incrível que pareça, eles não entendiam muito. Então, internalizaram a questão do ENAD. Eles passaram por 3 grandes processos. Primeiro, a internalização do ENAD, da responsabilidade, porque muitos deles achavam, ENAD, vou fazer uma prova, vou só fazer uma prova. Não, o ENAD não é para a universidade. O ENAD, ele faz parte também, vai fazer parte para o estudante e abrir possibilidades lá no mercado de trabalho. Então, isso foi falado com eles. Aí eles internalizaram. Eu achei, será que internalizaram?
E aí, nessa sensibilização, também conversamos a respeito da coletividade. Olha, se eu não faço, se eu não me entrego nessa prova, eu não vou estar prejudicando apenas o meu futuro profissional, né? Eu vou estar prejudicando, então, os meus colegas que estão aqui também lutando por uma vaga no mercado de trabalho. E depois que eles internalizaram isso, eles passaram por uma terceira questão, que é a questão da melhoria da autoestima. Mas, professora, como? Será que eu entendo isso tudo? Eu vou dar conta dessa prova? Eu acho que em 4 anos, será que eu esqueci tudo? Falei, não. Aí ficamos num espaço, e aí foi da escuta. Eu coloquei, eu já tinha feito uma planilha sobre possíveis, a Adriano até que nos ajudou, as possibilidades do que poderia contemplar essa prova, coloquei num slidezinho, e inadiante, deixei à vontade, eles iam falando daqueles assuntos, eles iam trocando as ideias. E eles, olha, mas precisa ver, pareciam assim os professores mestres, doutores no assunto. E eu falava para eles, está vendo como é que vocês sabem? Vocês sabem, vocês vão fazer a diferença, está tudo na cabeça de vocês. Vocês tiveram 4 anos, e nesses 4 anos, com certeza, com os professores de excelência que vocês tiveram, com o compromisso de vocês conseguiram construir conhecimentos. Então, vocês vão dar conta dessa prova. E, através dessa escuta, a gente fazia umas reuniões quinzenais, de encontros mesmo, sempre à noite, né? De encontros, eles contavam um pouco da vida deles, para relaxar. Eles também, eu fiz a proposta de dizer, vocês querem um evento? Vão participar de um evento que não vai ser só para vocês, é um processo. Né? A gente tem que pensar também no futuro da nossa universidade. E aí eles foram paulatinamente agregando valores, conhecimentos, deram ideias. Teve uma que falou assim, já fui formada em letras, posso fazer uma live sobre interpretação de questões e de textos? E ela fez a live. Então, eles se sentiram também pertencentes a essa situação que é conflituosa, né? Deixa todo mundo nervoso, eles se sentiram pertencentes naquele momento e falaram assim, poxa, eu tenho responsabilidade, mas eu consigo, eu tenho saberes. Você trouxe, empoderou e os compromissou. Exatamente. E aí, no dia do ENAD... Um segundo para tu acabar. Tá? No dia do ENAD, que EAD faz em todos os lugares, muitos estudantes, a maioria ficaram só na Ibituruna, mas o meu telefone eu fiz questão, olha, quando vocês chegarem lá, vocês liguem para mim. E aí eu dava aquela palavrinha de conforto. Vai lá, você consegue, e nós vamos lutar pelos 5. Se não tirarmos 5, você fez o seu melhor. Parabéns. Era isso. Lindo. E eu fiquei aqui com saudade e olho para cima e faço uma homenagem para a Ilene Pessoa, que trabalhou com vocês anos e anos e anos plantando a semente da EAD. Sim, para a Kátia também, depois a Jucimara foi a diretora-geral de EAD da Veiga. Depois o Pandolfo fez a expansão de polos e vocês estão hoje aí levando para um ENAD 5 na EAD. Então, fico muito contente e passo para o comentário do Adriano. E, em seguida, nós vamos ouvir o Centro Universitário Unipan de Patos de Minas com a melhor letras do Brasil. Adriano, querido, 1 minuto e meio para o teu comentário. Vianney, então, a gente fala de grupo, mas é uma perspectiva um pouquinho diferente, porque é um tamanho bem diferente, né? E a dificuldade também, tá? Quando eu cheguei, porque eu atendo aqui a Unijorge, que é onde a direção do IAD do Grupo Ilumino está aqui em Salvador, tá? E aí a gente fica dialogando sobre essas dificuldades. Por exemplo, quando nós pegamos aqui a Unijorge, 50% dos cursos estava 1 e 2. A Unijorge vira esse ano o IGC4. A gente fez o cálculo hoje, já soltamos foguete aqui. A gente tem certeza que vira o IGC4 aqui, depois de 5 anos esperando isso. Tá? Então, assim, e aí a Luzia trouxe algo fantástico. É acreditar, a gente tem que acreditar. Quando você acredita, que você envolve esse emocional, que você dá utilidade para a ENAD, isso eles foram fantásticos.
dar utilidade para a ENAD, tá? Estar perto, estar junto e pertencer. É isso. Acho que esse é o segredo do que eles conseguiram. Agora, vai dar conta de fazer isso em escala? Essa é a pergunta que eu estou fazendo agora, porque o EAD é para escalar. Eles ainda não escalaram, né? Mas então, pela assim, foto da Bia, eles querem chegar ao Everest. Flávio, se então, cuida, hein? Vamos chegar. Querem chegar ao Everest. Hoje eu passei o dia aqui discutindo com o Edinaldo, que é o diretor de EAD deles, eu passei o dia aqui discutindo com o Edinaldo exatamente isso. Eu falei, cara, a gente está pronto para crescer, o que a gente vai ter que inserir em cima disso daqui? Como é que a gente vai continuar conhecendo o aluno quando você tiver 2.000 alunos? A gente consegue. Agora nós vamos para um case fantástico, tá? Da Adriene Silva, que é a coordenadora de EAD do Unipam, Centro Universitário Patos de Minas, uma EAD muito jovem e que no primeiro ENAD do curso de letras, ele vai para o melhor curso de letras do Brasil, um curso EAD, que bateu o presencial do Brasil inteiro. Então, esse case quem traz para a gente é a professora Adriene Silva, coordenadora da EAD. Adriene, querida, beijo, 12 minutos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês. E como o Vianney disse, eu estou aqui representando o nosso time, o time aqui do Unipam. A gente sabe que esse resultado não é possível se não tiver tudo muito bem alinhado, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Na verdade, quando a gente fala aí do melhor curso de letras do Brasil, a gente está falando de uma força-tarefa aí, de um processo que vem ao longo de muitos anos sendo desenvolvido aqui na IES, e aí esse resultado é fruto disso, e eu quero falar um pouquinho do como foi possível e como a gente consegue falar da mesma qualidade da educação presencial agora nos cursos à distância do Unipam. Dentro desse processo, a gente tem alguns conceitos principais aí que eu quero trazer para a gente discutir e um pouquinho para vocês do que é o Unipam. Acho que vocês já estão vendo a minha tela aí, né? O Unipam é um centro universitário aqui no interior de Minas Gerais, aqui na região do Alto Paranaíba, e nós temos aí, desde o colégio universitário até a faculdade sênior, trazendo aí também a modalidade EAD e a modalidade presencial. Dentro desse contexto, o Unipam ele se dedica já há algum tempo aí, sempre com o apoio da Roper, dentro de uma gestão sistêmica no que se refere aí aos sinais, sobretudo ao ENAD. E dentro dessa perspectiva, a gente entende o ENAD como uma política institucional. A partir do momento que a gente entende o ENAD como uma política institucional, a gente tem aí a avaliação externa, mais 3 pilares principais que nos consegue aí dar uma visão geral de quem é o nosso aluno, de qual é o perfil, de quais os desafios nós temos aí diante do nosso olhar, do nosso caminho. Então, pensando a avaliação externa, nós temos aí 3 pilares principais desse ciclo da gestão da aprendizagem que nós fazemos aqui no Unipam, que é a governança, a avaliação interna e o comprometimento discente. Então, se eu tiver que responder a nossa pergunta hoje desse webinar, como aumentar a nota do ENAD, tendo 3 pilares de governança da gestão da aprendizagem. A governança que perpassa pela reitoria, pelos coordenadores de curso e pelos professores, a avaliação interna que a gente organiza pensando nos desafios que o aluno vai ter lá na avaliação externa e o comprometimento discente, que é entender o aluno, trazer o aluno para dentro do jogo com a corresponsabilidade. Dentro desse contexto, a gente tem aí, na governança, algumas ferramentas que conseguem aí, ao longo de todo o curso, preparar o aluno. E aí, mais uma vez, eu não posso negar aí o Adriano com a questão de o ENAD, ele não é um evento, ele é um processo. Né? E o ENAD, ele está aí instituído aqui na IES enquanto processo, desde o primeiro dia de aula do nosso aluno, onde nós mapeamos as turmas que são enadistas e já ofertamos nivelamento de português e matemática. Nós sabemos aí das limitações que nós recebemos com o perfil de aluno, inclusive, né, Vianney, foi muito discutido esse perfil do aluno EAD, como receber esse aluno e por que a nota desse aluno está baixa em relação aos outros. E, na verdade, o que a gente precisa é entender e mapear qual é esse aluno. E isso a gente faz independente da modalidade, a gente faz isso com o aluno Unipam.
Recebendo esse aluno, a gente oferta aí o nivelamento português, matemática, nivelamento de lógica, que faz toda a diferença para esse aluno. E temos aí dentro do nosso modelo pedagógico a avaliação interna, a avaliação integradora. No fim de cada módulo, nós temos aí, cada módulo na EAD e cada semestre no presencial, a avaliação interna, a avaliação integradora, que corresponde 20% da nota global desse aluno. Essas questões da avaliação integradora, ela é elaborada a partir da ementa do professor da disciplina e é elaborada por professores externos, né? Então, isso já garante aí uma confiabilidade no que eu tenho, um bom plano de ensino, afinal de contas, o professor que vai elaborar a questão precisa reconhecer os conteúdos a serem abordados e garante também que o professor cumpra o plano de aula, o plano de ensino dentro da sala de aula. Afinal de contas, se o aluno recebe uma questão na avaliação integradora que não foi trabalhada em sala, ele pode entrar com recurso da questão e dizer que não estudou aquele conteúdo X ou aquele conteúdo Y. Então, de forma orgânica, a gente tem aí uma gestão de conteúdos, né, a partir dessa avaliação integradora. Nesse sentido também, esse banco de questões que é elaborado de acordo com a ementa, a gente faz a análise TRI dessas questões com grau de dificuldade sempre que nós aplicamos essa avaliação, que nos dá também um grau de segurança naquilo que nós devemos trabalhar e devemos discutir com o nosso aluno, inclusive o perfil de questão. Como é que o nosso aluno está em questões de VOF, como que o aluno está aí nas questões, nas métricas de questões que nós conseguimos aí, ao longo dos anos, trabalhar o percurso do aluno de forma mais personalizada. E isso a gente consegue com a plataforma de gestão que nós temos aqui na IES, que todos esses resultados, eles são mapeados e são compartilhados com os professores, com os coordenadores de curso e com a reitoria. E através dessas análises, nós desenvolvemos planos de ações semestrais para o bom desenvolvimento e o bom desempenho dos alunos, das turmas dentro do curso. Então, é uma gestão da aprendizagem que em 360, porque eu consigo interagir e demandar ações para esse aluno ao longo do curso. Então, mais uma vez, honrando aí as palavras do Adriano, o ENAD não é um evento, é um processo. Então, a avaliação interna ela está instituída pensando também na avaliação externa. E, claro, a partir do momento que eu tenho uma aprendizagem significativa, ela vai reverberar em bons resultados na avaliação externa. Dentro desse contexto, né, a gente tem aí, por exemplo, uma das análises que nós fazemos a cada módulo e a cada semestre, dentro da nossa política institucional, que a gente perpassa aí essa análise, trazendo também para a governança. Então, eu tenho aqui um gráfico, por exemplo, que representa o desempenho dos alunos em cada uma das disciplinas, do qual ele faz aí essa avaliação integradora. Então, se eu tenho uma média muito discrepante da nota que o aluno tem com o professor, com a nota que ele atingiu na avaliação integradora, já liga um sinal de alerta. Olha, tem alguma coisa aí que nós precisamos ajustar. E aí que entra a política institucional e a governança. O meu coordenador de curso senta com o professor, alinha as expectativas, avalia os processos avaliativos do professor, alinhando as expectativas para ter uma avaliação realmente significativa. E os planos de ações que são desenvolvidas aí junto com a diretoria de graduação, com a pró-reitoria, para alinhar toda essa política institucional no que se refere à avaliação. Então, nós temos um mapeamento aí bastante detalhado acerca do processo avaliativo do aluno ao longo de todo o curso. E dentro dessa perspectiva, a gente tem aí esse acompanhamento contínuo e aí talvez esse seja o maior desafio da IES, né, ao longo dos anos. A gente já tem esse histórico aí desde 2014, né? E a gente consegue perceber, a primeira vez que nós aplicamos a avaliação integradora, com os últimos resultados, a gente percebe que o aluno ele tinha uma média muito alta com o professor, das notas que eram distribuídas com o professor, e uma média mais baixa na avaliação integradora, que era elaborada aí
com base no plano de ensino e dentro dos parâmetros, assim dizendo, do ENAD. O que a gente percebe é uma melhoria contínua desse resultado. Isto é, eu tenho um alinhamento na avaliação do docente, nas médias aferidas do docente, com as médias aferidas na avaliação integradora. Então, em azul, eu tenho as médias dos alunos com os professores, onde nós observamos que está caindo a média com o professor e está aumentando a média na avaliação integradora. O dia que que essas duas vias se cruzarem, a gente deu match, a gente foi feliz, porque aí eu tenho um alinhamento de uma aprendizagem significativa dentro de uma perspectiva interna e externa. Esse é o nosso principal pulo do gato aqui na IES, né? É acompanhar de muito perto o resultado dos alunos dentro e fora da sala de aula. Continuando... Você tem um minuto. Já encerrando aqui, né, que talvez me reconheci muito aí na Luzia, o que a gente tem também é essa questão do aluno. Aí eu fiz questão, né, gente? Como professora não dá para ser diferente. Nós estamos aqui no interior de Minas, nós somos um centro universitário e uma coisa que a gente percebe é essa corresponsabilidade do aluno, né? Trazer o professor para perto do aluno, comprometimento docente do coordenador do curso, dos professores, em estar muito próximo com os alunos, trabalhando o ENAD, trabalhando aí a interpretação de texto, administração do tempo, isso também faz toda a diferença, e não só os conteúdos específicos, né? E a corresponsabilidade do aluno no sentido de vocês são corresponsáveis pelo sucesso do curso, pelo sucesso de vocês na prova. Então, a gente acompanha esse aluno muito de perto, né? E atua com esses discentes, não só com disciplinas, mas também em temas transversais. E, claro, não poderia deixar de falar, na educação à distância, a gente tem aí como parâmetro se fazer presente mesmo estando à distância. Então, nós fazemos questões. No último ano, por exemplo, a gente teve aí em todas as 7 cidades que nós temos polo, de receber com professores os alunos, acolher na porta dos lugares, né, das escolas onde foram aplicados os ENADs. Em cada um dos nossos polos tinha lá o nosso time de professores recebendo e acolhendo esses alunos. E aí o resultado é esse. Eu nunca tinha visto aluno mandar mensagem agradecendo por fazer o ENAD, né? Então, tem um case dos nossos alunos aqui que mandaram diversas mensagens agradecendo por fazer o ENAD e por ter um bom resultado no ENAD. Então, eu acho que o pulo do gato está gestão da aprendizagem, empatia, corresponsabilidade do aluno. Excelente. Isso. Muito obrigado, parabéns. As mulheres estão que nem nos debates de presidente, estão dando um show, né? Nada contra o Bruno, nada contra o João, nada contra o Flávio, mas as mulheres estão que nem no debate aqui, mandando ver, né? E conquistando todo mundo aqui. Adriano, até 1 minuto e meio para comentar o case do Unipan. Seu microfone está em mudo. Opa, abri aqui. Você não dá ideia, não, que daqui a pouco elas vêm. O que é o que é? Aí nós estamos ralados aqui. Mas vamos lá. Gente, a Unipan tem uma coisa muito engraçada e feliz, tá? A gente, quando começou a trabalhar lá, a gente teve alguns focos, e alguns desses focos estavam relacionados à construção de BIs e tudo mais. Aí, a Adri coloca aqui logo no início, né, a responsabilidade de uma instituição com 60 anos e tudo, mas aí você dá a responsabilidade para uma mulher dessa, tá, que é controladora, você viu ali, é controladora de todos os processos, e foi por isso que a gente fez os BIs lá. É isso, tá? Eu acho que, assim, ó, se a gente... Porque eu estou buscando dar destaque de coisas diferentes aqui, tá? Se eu pudesse ressaltar algo que eles fazem muito bem lá na Unipan, tá? E eu estou sempre com eles, aliás, semana que vem eu estou lá com eles, né? O controle do processo. Eles têm um controle do processo, e aí você dá o controle para uma mulher nova dessa, tá? Mandadora, como dizia a minha filha, ela dizia, eu vou querer ser uma mandadora, né? Pronto, o processo do NAD está na mão, tá? Não basta ter o processo, tem que ter o controle do processo também. Acho que a Unipan fez isso muito bem, porque para ser primeiro lugar, cara, é só quem tem um controle do processo. É detalhe que vai te colocar lá como primeiro lugar. Então, parabéns.
E semana que vem eu estou aí com vocês. Pamonha para mim, por favor. Lá do Aguinaldo, pamonha do Aguinaldo. Tá? Agora, Adriano, eu queria que você fizesse uma pergunta capeta para cada uma das instituições. Eu explico, o nosso colega Flávio Gouveia, ele teve que se ausentar em função de um voo. Então, a gente não vai ter a pergunta direcionada à Edux, porque ele teve que se ausentar em função de um voo. Mas eu queria que o Adriano agora fizesse aquela pergunta capeta, tá? Aquela pergunta que a Veiga não colocou no material, aquela pergunta que o João não colocou no material, aquela pergunta que o Adriano não colocou no material. Nós temos que extrair deles. Nós temos que pegar um saca-rolha e tirar do cérebro deles para compartilhar com o Brasil inteiro o que eles ainda não falaram. Enquanto você pensa as 3 perguntas aí, eu vou mostrar aqui a nossa agenda de webinários aqui, tá? Na semana que vem, nós vamos quebrar a internet, porque nós vamos trabalhar as dores dos polos de EAD. Tem 30 mil polos cadastrados no MEC, uns 14 a 17 mil em funcionamento, e muitos deles com muita dificuldade. Por que dificuldade? O valor real da mensalidade da EAD no Brasil vem caindo. Com isso, o repasse do polo cai também, mas o custo do polo é estável ou até crescente. Então, os polos estão em dificuldade. E nós trouxemos aqui 3 pessoas para dialogar com os polos. O presidente da Associação Brasileira de Polos de EAD, tá? Que é o Bernardo Knaben, originário lá de Blumenau, nosso grande amigo, parceiro, Roper, e que vai trabalhar como qualificar a gestão para o crescimento de um polo. Então, o presidente vai estar aqui com a gente. Vai estar aqui também o Décio Correia Lima, aqui de presidente, também não fica para trás, que ele tem uma organização e ele é o presidente, tá? Do I9, do UniBTA Digital. O Décio vai trabalhar como que o novo polo pode ser rentável, de baixo custo e atrativo. Não é magia, é estratégia, é disciplina. E pela Roper, a Jucimara Roesler, que faz implantação de EAD em várias organizações, já dirigiu a Veiga de Almeida, já dirigiu a Unisul, dirigiu a Unite, dirigiu a Newton Paiva, é consultora Roper hoje de implantação de EAD, coordena a expansão da Unifem e ela vai trabalhar novas fontes de receita para os polos, porque eles estão precisando de um caraminguá a mais. Então, semana que vem, na quarta-feira, essa é a nossa pauta. E esse seminário, esse webinar, teve o patrocínio da Liceu, que é a ferramenta que faz a espinha digital da sua organização. Entra no chat aqui, fala com o Fábio Cesp, está o contato dele aqui, agenda 20 minutos com ele, que ele vai te explicar o que é, como que funciona e você vai se encantar. E nós temos também o patrocínio da Anthology. A Anthology é nossa patrocinadora com a ferramenta Rich, que é um CRM super contemporâneo. Ele faz toda a estratégia de aproximação com os prospects, exames, processo seletivo, conversão, enturmação, e ele faz um mapa de comportamento do prospect. É fundamental para você entender e ficar com ele depois na retenção. E a Anthology comprou o Blackboard, tá? E tem hoje também a ferramenta, os melhores LMS do mundo, que pode fazer a sua modernização do presencial ou pode fazer o seu e-learning. Agenda com a Cirma Marteleto, está aí o contato dele no chat, agenda com ele que ele vai encantar você. Adriano, sem mais nem menos, eu quero uma pergunta demolidora para cada uma dessas instituições. O Vianney faz umas coisas que ele não combina com a gente, né? Porque se ele combinasse, vocês nem viriam aqui, eu também não. Né? Mas que é o seguinte, aqui é ao vivo e não tem nada combinado. Eu sei disso, então é um problema. Ó, já vou soltar as 3 perguntas, que aí pelo menos quem é o primeiro que vai responder vai ter menos tempo, mas aí depois os outros ainda tem tempo de pensar. Eu vou começar com o Fiuza, né? Porque ele é o cara mais bambambam aqui de Mac, né? E aí, na verdade, a pergunta para o Fiuza é mais ou menos assim, cara, o que tu vai fazer depois do IGC5? Porque ele está pertinho já, né? Então, assim, ele chega no IGC5, chega junto com a Unibalsos, que é outra instituição que nós atendemos, que tem IGC5 já, e aí, assim, o que você vai fazer depois do IGC5? Porque não tem 6, né? Mas falando sério, tá, Vianney? Como você explora, e aí você é muito rico, e você demonstrou isso nos espaços Maker, de que forma que você usa os seus espaços Maker para, eventualmente, você mobilizar a ação de ENAD? Essa é para ele. Para a Unipan, tá, Adri, eu vou te perguntar, como é que está a tua relação com polos? Existe relação com polos e como é que funciona? Esse é um problemão do EAD. Eu queria escutar um pouquinho. E para o Bruno, eu vou perguntar,
Desse ano, quem vai fazer o exame agora, daqui a 2 meses? O que mais está te preocupando? O que está faltando ainda aí para o Grupo Ilumino? O que mais está te preocupando para o exame desse ano? Então, já solta as 3 perguntas. João, querido, toca o terror aí. O próprio MEC direcionou, viu, Adriano, através dos instrumentos atuais, essa questão da inovação. Espaço Maker, o nosso Garagem Lab, que fala de inovação, que trabalha em inovação, tem muito a ver, não só com inovações de ações a serem desenvolvidas, de extensão a ser desenvolvida, mas também de metodologias inovadoras de aprendizagem. E aí é onde entra a formação dos nossos alunos para o ENAD. Como a gente disse aqui, está todo mundo na mesma linguagem, né? ENAD é processo, você conseguiu passar bem esses ensinamentos, se a gente pudesse fazer um print de memória do que é mais importante nessa apresentação, queria dar os parabéns a todos, é esse conceito, essa mentalidade de que ENAD é processo. Então, o que acontece no dia que a gente tirar o IGC-5, aí respondendo um pouco também a brincadeira do Adriano, é no dia seguinte continuar se preparando para manter e para aumentar os outros indicadores. Provavelmente o 5 vai ser faixa, mas no contínuo ainda vai ter o que melhorar. Então, a gente vai continuar tentando melhorar nesse contínuo, ninguém vai fechar o 5 no IDD, nem o 5 no contínuo. A gente vai para a faixa e aí tem que melhorar ainda. E é no dia seguinte, terminou o ENAD, aí você já olhar a outra turma que vai fazer daqui a 3 anos e começar tudo de novo, fazendo em paralelo com os outros cursos que já estão no ciclo vizinho. Não tem... Olha só que interessante, O cabra é porreta. Viu, Vianney? A minha agenda, assim que eu desligar o webinar aqui, é abrir o relatório do ano passado, que saiu essa semana, e eu estou com todos os coordenadores na minha frente aqui já para estudar o relatório do ano passado. É assim que funciona. É isso aí. O infinito, saiu essa semana e já está estudando. É isso aí. Quem responde agora, Adri ou Bruno? Bora, vamos aqui. Olha, o desafio dos polos, inclusive já estou inscrita aí para o próximo webinar da semana que vem, mas o desafio dos polos, ele é um bom desafio, né? A gente gosta de desafio e aqui a nossa proximidade com o polo é que nos favorece estar presente mesmo estando à distância. Então, em cada um dos polos, a gente faz questão de estar no polo para receber o aluno no dia do ENAD, para trazer um espaço propício para o aluno responder o questionário do ENAD, isso faz toda a diferença. Então, a gente faz essa jogadinha aí com os polos, e os polos estão muito presentes nessa parceria de receber e de estar lá como apoio para sala de estudo para o ENAD, para responder o questionário do ENAD, muito ali próximo. E, claro, muito na inspiração aí do professor João Finuza, a gente já está trabalhando aí com processos de melhoria nos polos, para esse ano já, né, lá em novembro, receber nosso aluno de uma maneira mais festiva também para o ENAD. Então, é um desafio, mas é um propósito do Unipan estar presente mesmo estando à distância, e esse canal é os polos, né, se fazer presente em cada uma das cidades que nós temos os polos, pela equipe e pelo time dos polos. E isso perpassa por capacitação e confiança. Mais uma vez, processo aí com os parceiros do polo e toda a equipe, com a cultura institucional do Unipan em qualquer um dos nossos polos. Muito obrigado, Adriane. E agora o Bruno e a Luzia para poder fechar aqui. Bom, o Adriano, é uma preocupação só, Adriano, que você quer que eu diga ou vou falar as vezes? Não, fala real aí. Dá real, cara. Eu vou falar assim, eu tenho algumas preocupações, tá? Mas uma preocupação até que a gente fez uma análise com os coordenadores, né, desse ciclo que vai fazer agora, dos relatórios do ano passado. Então, a gente percebeu uma dificuldade da gestão do tempo do aluno. Então, a gente vai ter que trabalhar muito isso, a gestão do tempo do aluno. Uma melhoria no conhecimento gerais. Quando a gente também analisou os relatórios do ano passado, a gente não viu uma evolução muito grande nisso. A parte de conhecimento gerais, a gente vai ter que investir bastante, né, para melhorar essa nota. A gente está na etapa de questionário, não me preocupa, porque eu acho que a gente sabe fazer o dever de casa, né, conversar adequadamente com o aluno. Minha última preocupação é não ter 10 professoras Luzia coordenando os cursos. Mas tem as outras. Essa é uma preocupação forte também, tá? É isso que eu queria resumir. Eu só ratifico o que o meu colega falou, mas assim, eu estou agora do outro lado, que eu não estou no ENAD desse ano.
Mas eu ratifico, e ele falou que é uma preocupação, porque eu ainda continuo no grupo do ENAD, porque como é um processo, eu não vou descansar, não é isso? A gente continua nesse processo, mas a gente também tem coisas boas, né? Que a gente vai continuar como esse empoderamento com a questão do estudante, PAD, que precisa muito, e também com a respeitabilidade e o do compromisso dos nossos professores, gente. Okay. Eles precisam também, tá bom? Tá e bem. obrigada então, eu queria... a vocês. Não, eu que agradeço em nome de todo mundo. Nós tivemos mais de 400 pessoas conectadas aqui. No Quem Entra, Quem Sai, deu mais de 500 pessoas, deu mais de 1.000 pessoas inscritas, sinal de respeito ao trabalho que vocês fizeram, sinal de reconhecimento ao trabalho que vocês fizeram, e vocês e mais a Edux tiveram a gentileza do compartilhar. Tá? Conhecimento você compartilha, e quanto mais você compartilha, mais você tem, né? Quem aprende é quem ensina, é quem mais aprende. Então, para a gente poder encerrar aqui, eu queria pedir para todos vocês um sorriso muito bonito para dar um print, porque todo mundo é feliz na internet, né? João, abre essa boca aí, dá um sorriso aí. Aê! Né? Todo mundo é feliz na internet e seremos eternamente jovens no metaverso. Ficamos por aqui. Quarta-feira que vem a gente volta com as dores dos polos. Gente, tem polo aí arrancando os cabelos que já acabaram, tá? Então, quarta-feira que vem, 15h, beijo, a gente está de volta. Adriano, beijo, bom trabalho. Adriane, Unipam, beijão, 5h30 tem reunião com a Unipam. Beijão para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Adriano. Obrigado, Vianney. Na internet é o seu lado, Vianney, mais feliz ainda a gente fica. Um abraço. Beijão. Tchau.